A linguagem Python foi criada em 1992 pelo programador e matemático holandês Guido van Huysman. Ela foi criada com a proposta de ser fácil de aprender, fácil de ler e fácil de usar. Não é nem uma linguagem recente, nem a mais popular, de acordo com os índices que medem a popularidade das linguagens. Acontece que esses índices, eles consideram as linguagens de acordo com o uso geral. E onde Python está crescendo é na mão dos hackers, dos profissionais de segurança da informação, dos peritos forenses em informática, dos matemáticos e cientistas de dados. Então, se você é de uma dessas áreas, Python interessa a você. A facilidade de aprender, ler e usar Python fica evidente quando você compara o popular código Olá Mundo, feito em Python, com o Olá Mundo em outras linguagens, como C, C++ e Java, por exemplo. Assim como ocorre com outras linguagens, Python também evoluiu, e a versão mais recente é a versão 3.9.1. Essa informação você acompanha no site oficial da linguagem em python.org. Quando você estiver testando um código em Python, verifique qual é a versão da linguagem, porque entre a versão 2 e a versão 3 tem algumas pequenas diferenças, mas essas diferenças podem fazer o código não executar ou apresentar um erro até difícil de identificar, principalmente se você misturar a biblioteca de uma versão com a biblioteca de outra. No curso usaremos a versão 3, porque é a mais recente, mas você vai ver na internet muito código com a versão 2, daí o alerta. Antes de encerrarmos essa aula de introdução, eu gostaria de mostrar para vocês como é que se dá a formação do desenvolvedor pleno. Porque tem o programador, que é o cara que mexe no código, na linguagem, e tem o desenvolvedor, que é o cara que, além de ser programador, ele cria sistemas de baixa, média e alta complexidade. Então, eu vou passar agora a formação do desenvolvedor pleno. Começa pela arquitetura de John von Neumann. Nós vamos falar alguma coisa na aula 12 sobre essa arquitetura. Em seguida, o programador precisa conhecer os principais paradigmas das linguagens de programação. Os três principais são a programação estruturada, a orientação a objetos e a programação funcional. Na aula 8 eu falarei um pouco da programação estruturada. Na sequência, o desenvolvedor ele precisa conhecer as estruturas de dados, tipo vetor, lista, pilha, fila, árvore, tabela de dispersão, grafo. Essas estruturas de dados, as mais simples, são ensinadas em cursos de nível intermediário e avançado, curso de programação. E as outras só são ensinadas nas faculdades, nas aulas de algoritmos, em sistemas de informação, ciência da computação, ciência de dados ou engenharia de software. Além das estruturas de dados, o programador também precisa estudar algoritmos. Nas universidades estuda-se os algoritmos mais comuns, alguns algoritmos são estudados junto com estruturas de dados e em algumas faculdades o aluno passa o semestre estudando um único algoritmo. Até porque quando a gente fala em semestre na faculdade, na verdade são 4 meses. Antes de iniciar o estudo da linguagem, o programador ou desenvolvedor ele deveria dominar o pensamento computacional. É um conhecimento extremamente importante para quem trabalha com informática, principalmente na área de desenvolvimento, só que é mais fácil você encontrar isso nas aulas de ensino médio das escolas de elite do que nas faculdades de informática e nos cursos de programação. As linguagens de programação começam a ser ensinadas após toda essa preparação, porque o papel da linguagem é estabelecer a comunicação com o computador e o conhecimento sobre a arquitetura, os paradigmas, as estruturas de dados, o pensamento computacional e os algoritmos
é que vai capacitar o programador para programar o que ele quiser. O papel da linguagem é só estabelecer a comunicação. O pensamento computacional e todo o resto tem que vir antes, mas na prática não é o que acontece. E é por isso que tem muito programador ruim no mercado, tem muita gambiarra em programa, e muita gente aprende a programar na base da tentativa e erro, acertando mais por persistência do que por competência. Para programar não basta saber só a linguagem, nem tudo isso que eu falei. Também é preciso saber integrar a linguagem com a tecnologia, como por exemplo, Python com banco de dados. Python é uma coisa, banco de dados é outra. E há como integrar um com o outro. Python com redes. Da mesma forma, Python é uma coisa, redes é outra. Mas dá para integrar Python com redes. Python com web. Python com nuvem. Python com dispositivos móveis. Python com hardware. Para programar, por exemplo, um drone ou algum dispositivo da internet das coisas. Então é preciso aprender a fazer essa integração do Python com a tecnologia. E dependendo da finalidade, o programador ou o desenvolvedor também precisa saber integrar Python com a metodologia, seja ela uma metodologia de invasão, uma metodologia de pentest, uma metodologia de perícia, análise forense ou análise de dados. Nunca é só programar. Existe todo um universo que precisa ser conhecido para que o programador consiga fazer o que ele quiser. E finalmente chegamos ao desenvolvimento dos sistemas, para o qual se faz necessário o conhecimento de engenharia de software. Existe o bacharelado em engenharia de software e existe a disciplina engenharia de software. Eu, por exemplo, sou programador e analista de sistemas, formado bacharel em sistema de informação pela Unifax. E nós tivemos a disciplina com o nome Engenharia de Software. Precisamos ser realistas a respeito do que é necessário para formar um programador e um desenvolvedor. E como você pôde observar, não é só ensinar linguagem, não é só aprender linguagem de programação. O melhor curso de linguagem de programação que você encontrar só vai ensinar linguagem. E o motivo pelo qual os programadores, quando iniciam, encontram muita dificuldade para criar programas, não é porque desconhecem a linguagem, é porque desconhecem todo o resto. Você deve estar achando que é muita coisa, e é mesmo. Mas o que você precisa fazer é buscar apenas a parte que você agora precisa e tem interesse. Se você quer praticar invasão, fazer pentest ou perícia usando Python, o conhecimento básico e intermediário da linguagem, na maioria das vezes, vai ser o suficiente. Digo isso porque você vai pegar códigos prontos, fazer ajustes e vai colocar esses códigos para funcionar. Você vai conseguir resultados. Se a intenção for trabalhar em alguma empresa, muitas empresas contratam um programador apenas para que copiem e revisem códigos. Tarefa que o conhecimento básico e intermediário de Python é capaz de dar. Lembrando que nosso curso ele vai te dar o conhecimento básico, o suficiente para você começar na linguagem, mas obviamente não vai torná-lo capaz de trabalhar com a linguagem em todas essas nuances que eu descrevi. Não importa em qual degrau você está e nem para onde você quer ir. Todo mundo começa pelo começo aprendendo o beabá de Python. Essa foi uma aula de introdução e ela encerra aqui. Nos vemos na próxima.